e fala também sobre o risco de demissão para Tite no Cruzeiro. Quero falar também se Lucas Veríssimo pode pintar no Cruzeiro ou no Atlético Mineiro. Quero te trazer os números reais e finais da negociação entre Cruzeiro e Borussia Dortmund por Cauã Prats. Para completar, Gustavo Velasquez, zagueiro paraguaio, interessa ao Cruzeiro, sim ou não? Falo ainda sobre as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Tite pode ser demitido do Cruzeiro? A pergunta é pertinente depois que o Cruzeiro tropeçou de novo, sob o comando do ex-técnico da seleção. Nessa quinta-feira, derrota em casa pro Curitiba, de virada no Mineirão. O Cruzeiro abre o placar com o golaço do Matheus Pereira e leva a virada. Mas, apesar de enorme tempo para reagir, o Cruzeiro criou, mas não conseguiu marcar. E perdeu sua quinta partida em 8 jogos no ano de 2026. São 3 vitórias e 5 derrotas. 3 vezes derrotado em pleno Mineirão. O Cruzeiro é hoje o lanterna do Campeonato Brasileiro, é o único time a perder as 2 primeiras rodadas e corre o risco de ser eliminado do Campeonato Mineiro no final de semana. Isso acontece se o Cruzeiro perder para o América e houver uma combinação de resultados. O Cruzeiro já poderia chegar à última rodada do Campeonato Mineiro sem chances de passar para o mata-mata. Diante desse cenário, a pressão da torcida é enorme. Inclusive, nas arquibancadas, muitos gritando burro e pedindo a demissão do Tite. Mas posso assegurar que até esse momento não se discutiu tal possibilidade. Depois da partida, o Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, foi aos vestiários e fez uma reunião a portas fechadas com o Tite e com os jogadores. A cobrança maior se deu em cima dos atletas. A pressão é grande pela demissão do Tite, mas não há ainda um encaminhamento para isso. Se for eliminado no Campeonato Mineiro, aí a questão do futuro do Tite vai estar mais ou menos decidida. Pergunta que eu deixo para o torcedor cruzeirense. Tite ainda pode se recuperar? O início do Leonardo Jardim também havia sido ruim e ele conseguiu a volta por cima. Você ainda acredita no Tite ou demitiria? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o início ruim que mudou os planos do Cruzeiro para o restante do ano. Vamos lá. Recentemente, quando o Gerson foi contratado, Pedro Lourenço, dono da SAF da Raposa, assegurou que o Cruzeiro não faria mais contratações. Também ouvi isso de gente importante do departamento de futebol. A compreensão é de que com Gerson, Chico da Costa, Neisser Villarreal, Matheus Cunha e Fagner, o elenco estava basicamente resolvido. Nem a questão do zagueiro deixou de ser prioridade com a permanência do Jonathan Jesus, que não foi negociado com o Zenit. Mas, apesar desses 177 milhões de reais investidos e de 5 reforços, o Cruzeiro decidiu mudar de ideia e está em busca de alternativas no mercado. Os nomes não foram divulgados, mas a percepção é de que 4 derrotas em 7 jogos vão obrigar o Pedro Lourenço a gastar mais para equilibrar o time. O time titular é bom, o time reserva ainda tem uma série de lacunas e o Tite é o responsável por analisar quais as posições mais carentes para que o Cruzeiro se utilize da janela para trazer mais contratações. Resta um mês até o fim da janela de transferências que se encerra em 3 de março. Embora a gente precise lembrar que vai haver uma extensão dessa janela para atletas que disputaram o campeonato estadual. Então a verdade é que o Cruzeiro tem mais de um mês e meio para fazer ajustes no seu elenco. Preciso trazer agora os números certos da negociação de Cauã Prats do Cruzeiro para o Borussia Dortmund. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte do departamento de futebol do Cruzeiro que me assegurou que o negócio foi fechado em 8 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus, totalizando 13 milhões de euros. Com um detalhezinho super importante: os bônus, de acordo com o Cruzeiro, são fáceis de serem alcançados, mas se antes de o Cauã Prats bater esses bônus com a camisa do Dortmund e ele for vendido, o valor que excedeu 8 milhões de euros se transforma em pagamento imediato ao Cruzeiro. Vou explicar. O negócio foi fechado por 8 milhões de euros e o Cruzeiro tem mais 5 milhões de euros para receber. Digamos que no fim dessa temporada o Dortmund venda o atleta por 10 milhões de euros e ele ainda não tenha batido nenhuma das metas. Esses 2 milhões de euros que excedem o valor do negócio inicial serão pagos como bônus pelo Dortmund ao Cruzeiro. Raposa, que ainda tem direito a mais-valia. O que é a mais-valia? É um percentual do lucro do Dortmund, e esse percentual vai de 10%
a 25%. O que eu consegui descobrir é que quanto maior a transferência do Dortmund para um próximo clube, maior é a fatia a que terá direito o Cruzeiro em cima do lucro do time alemão, entre 10% e 25%. O que você pensa sobre essa transação, com a lembrança de que o Cauã Prats tem 17 anos de idade, completa 18 apenas em agosto, até lá ele permanece na Raposa. E Lucas Veríssimo pode virar reforço do Galo? Pode jogar no Cruzeiro? Essa especulação ganhou força nos últimos dias e fez muitos torcedores, especialmente do Atlético, se empolgarem com a ideia, até porque o Galo ainda busca um zagueiro, um volante e um meia atacante. Pois bem, Lucas Veríssimo não pretende sair do Catar. E olha que a fase dele nem é das melhores. Ele havia sido negociado com o Al Duhail, que é um dos grandes do país, acabou perdendo um pouco de espaço e foi emprestado para o Al Akra, que é um time pequeno, de parte de baixo da tabela. Apesar do assédio de clubes brasileiros, o Tite, por exemplo, o técnico do Cruzeiro, adora o Veríssimo, já trabalharam juntos no Corinthians e na seleção. Apesar disso, o Veríssimo não pensa em voltar ao Brasil por agora. A família está adaptada ao Catar, estilo, qualidade de vida, salário acima de R$1 milhão, livre de impostos. Ele sabe que para voltar ao Brasil vai precisar abrir mão desse dinheiro. A tendência é que o Veríssimo fique no Catar até junho de 2027, quando se encerra seu contrato. A partir daí, ele vai estar livre e aberto para escutar propostas de times nacionais. Quero falar agora sobre o Cruzeiro, que acertou mais uma saída de um atleta campeão da Copa São Paulo de Juniores. O primeiro, vocês lembram? Fernando, centroavante, capitão do time, foi liberado de graça para jogar no Santa Clara. Negócio atual bem mais vantajoso. Cauã Batistella, jogador muito importante que já havia sido assediado no ano passado por Napoli, Porto e Leipzig, foi vendido ao Metalist, 5 milhões de euros ou cerca de 31 milhões de reais. Cruzeiro ainda fica com 30% do valor de uma venda futura. Chama atenção o fato de que o Batistella havia renovado recentemente seu contrato e tinha vínculo até 2030. Confesso que imaginava que o Batistella poderia ser melhor utilizado no time principal. Essa não foi a avaliação do Tite e dos homens do departamento de futebol profissional, por isso a transferência do jogador. O que você pensa sobre as saídas do Fernando, sem custos, e do Batistella por 5 milhões de euros para o futebol ucraniano? Já use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Quero responder agora se Gustavo Velasquez, zagueiro paraguaio de 34 anos de idade, interessa ao Cruzeiro, nome que repercutiu bastante nas redes sociais de torcedores cruzeirenses nas últimas horas. Cruzeiro assegura que não vai contratar o Velasquez. O nome foi sugerido, mas não agradou. 34 anos de idade, já veterano, reta final de carreira, havia sido contratado na temporada passada pelo Cerro Porteño. Antes passou pelo News Old Boys, além de defender 2 clubes no México, o Juárez e o Lobos. 11 jogos pela seleção do seu país, 1 gol marcado. Importante registrar que o Cruzeiro ainda nem se decidiu pela contratação de um defensor. Isso porque Vidalba está praticamente recuperado de lesão e o Jonathan Jesus vai precisar de mais 2 meses para voltar a campo. O Cruzeiro está de olho no mercado em busca de alternativas para tentar melhorar seu elenco. Em relação à zaga, a definição sobre contratar ou não vai depender também das oportunidades que possam aparecer para o sistema defensivo. Fala, minha rapaziadinha, muito obrigado por vocês assistirem nosso vídeo até o final. Não esqueça de deixar like, se inscrever no canal, ative o sininho das notificações para ficar sempre atualizado nas últimas notícias do maior clube do Brasil. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Vamos pra cima, vamos com tudo. Fui!